Olá pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Enem 360. Meu nome é Leandro Aguiar, sou professor de linguagens e hoje estamos aqui para mais uma questão, mais um conteúdo. Antes de prosseguirmos, um pedido especial. Inscreva-se no canal e ative o sino para receber as notificações. E aí você vai perder nenhuma novidade, não é? Então, vamos para a questão de hoje. Hoje eu quero falar sobre a questão 22 do ano de 2018 da prova azul e eu quero falar sobre variedade linguística. E eu quero falar sobre um recorte desse tema muito interessante, muito curioso, que faz menção a o quanto as áreas de geografia e língua e linguagem, né, podem estar mais próximas do que pensamos. Olhemos para esse texto aqui e para a questão logo em seguida. Vocês estão vendo aqui que é uma fotografia, né? E aí nós temos aqui uma parede, uma fachada, com várias marcações com o nome supermercado. Só que essas marcações estão em idiomas diferentes. Temos aqui em português supermercado, temos em inglês, né, supermarket, temos em alemão, temos em espanhol, que é tienda, não é? Temos aqui também uma escrita em chinês e, por último, em árabe. E aí a questão pede o seguinte: a fotografia exibe a fachada de um supermercado em Foz do Iguaçu, cuja localização transfronteiriça é marcada tanto pelo limite com a Argentina e Paraguai, quanto pela presença de outros povos. Antes de falar das alternativas em si, olha o quanto de informação relevante e interessante que a questão nos dá. Estamos falando de Foz do Iguaçu, que é uma cidade que fica lá no Paraná, que é transfronteiriça, ou seja, ela pega mais de uma fronteira, tanto pelo limite com a Argentina e Paraguai, fronteiras físicas, quanto pela presença de outros povos. E aí vejamos aqui como acontece esse planejamento linguístico. Temos ali a estrelinha preta, né, onde fica Foz do Iguaçu, fica ali no Paraná, e as fronteiras, né, tanto com o Paraguai, esse país aí com essa mancha mais escurinha, e a Argentina com essa mais clarinha aí. Então é nessa região. E aí, como eu falei, isso é uma fronteira tríplice, né, uma fronteira que pega 3 países. E além disso, esse ponto ele é muito privilegiado do ponto de vista da natureza, porque nós temos lá as cataratas do Iguaçu, que são lindíssimas. Então, olhando pelo ponto de vista geográfico, o lugar em si já tem uma demarcação ali de 3 povos que confluem no mesmo lugar, que fica, Foz do Iguaçu fica no Brasil, mas você acessa facilmente a fronteira com a Argentina e a fronteira com o Paraguai. Só aí você já tem um acesso a 2 línguas diferentes, o espanhol falado no Paraguai e o espanhol falado na Argentina. E por que eu digo que são línguas diferentes? Apesar de serem espanhol, né, ou espanhol em si, o espanhol falado no Paraguai terá as suas próprias marcações, terá o seu próprio jeito, terá o seu próprio panorama, o seu estatuto de língua, enquanto o espanhol da Argentina, mesma coisa. Afinal, são países que tiveram uma colonização um pouco diferenciada, cada um entre si, né? Tem povos, né, que lá já estavam antes mesmo dos espanhóis chegarem, e isso também interfere, né? As tribos dos nativos que lá já estavam, enfim, tudo isso interfere. Agora, o que nós temos ali? Sabemos que ali não há nenhuma, podemos dizer, presença massiva de árabes ou de chineses, mas nós sabemos que por ser um lugar turístico, né, por ser um lugar que atrai pessoas do mundo todo, nós temos ali uma presença grande do inglês, e aí vocês veem lá no mercado, né, do inglês, temos ali o chinês e temos o árabe. Por quê? Porque planejar linguisticamente falando o espaço é de alguma forma também pensar em globalização. Por que eu digo isso? Porque tanto o árabe quanto o chinês, quanto o inglês são línguas de globalização, são línguas que nós podemos atribuir a podemos dizer assim, um nível financeiro, cultural, econômico, principalmente econômico, né? Até porque a China, Oriente Médio e Estados Unidos, né, e outros países que usam o inglês como língua principal, como língua materna ou como L1, são o quê? Possíveis candidatos a essa presença turística, certo? Então estamos falando de a língua como instrumento de globalização, ou a língua como fronteiriça participante de um projeto, certo? E aí nas línguas envolvidas naquele campo ali, né? Já temos o português, né? O espanhol falado no Paraguai e na Argentina, o inglês, que de forma global é bem
é bem acessível. E o alemão. Por que o alemão está ali? É necessário lembrarmos que o sul do Brasil ele recebeu muitos imigrantes, né, de italianos, de alemães, enfim. Então, essa influência do alemão, por estar lá na fachada do supermercado, por ter alemão lá, podemos pensar também que isso se dá pela presença alemã no sul do Brasil. Então, essa fachada ela revela o quê? Pessoal, essa presença aí de vários idiomas. Ela revela principalmente um planejamento linguístico no espaço urbano. Por que nós dizemos isso? Porque não é só o fato de ter uma língua ali escrita, mas isso constitui um projeto de atrair pessoas, de atrair turistas, do turista se sentir confortável, de ele querer voltar. E principalmente para marcar o quê? Que aquele supermercado, que aquela população, que aquele povo está apto a receber povos de outros lugares que falem outras línguas, né? Para que se sintam confortáveis. Então pensa, a língua é um forte instrumento de globalização e, nesse caso, sobretudo, um forte instrumento de planejamento do espaço urbano. Ok, pessoal? É uma questão muito interessante e é um ponto que vale a pena refletir. Se a gente pensar em variedade linguística como um todo, esse assunto caiu 22 vezes nas últimas 5 edições. Então vale a pena conferir e vale a pena também refletir no quanto essa transversalidade contribui mutuamente entre linguagem e geografia. Ok, pessoal? Nos encontramos no próximo vídeo. Um abraço e até lá!